Boa noite, boa noite. Tem mais gente chegando aí. Sejam muito bem-vindos, tá? Então, o tema da nossa aula hoje é venda com confiança. Como superar os medos e vender com clareza para aumentar o seu faturamento, tá bom? Então, já pega papel, pega caneta, vai para um lugar tranquilo, porque hoje vocês vão ter muito insight. Hoje eu vou trazer também muitas técnicas que eu utilizo. Eu sempre digo que a gente tem que começar a vender, que vender não é um dom, né? Um negócio hoje que sobrevive com venda, ele fica ali sempre sem venda, ele fica ali sempre no limite, você fica sempre ali apagando incêndio. Então, você precisa ter previsibilidade no seu negócio, você precisa ter clareza com relação ao que você vende. E hoje eu vou trazer duas técnicas aqui para vocês, gente, que é ouro. Eu tenho certeza que vocês não ouviram falar sobre isso dessa forma ainda, tá? E no final, quem ficar até o final dessa aula tem presente hoje. Então, essa é uma aula especial. Eu vou liberar quatro presentes para quem ficar aqui até o final comigo, tá bom? E se você tem algum colega que tenha certeza que vai se beneficiar dessa aula, já pega, já aproveita, pega o link, pode pegar o link lá no grupo, copiar e enviar também, tá? Que eu tenho certeza que ele vai gostar da sua indicação e vir para cá e ficar uma horinha aqui comigo, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou enfermeira desde 2008, especialista em auditoria, terapia intensiva, enfermagem dermatológica. Trabalhei em UTI por mais de 10 anos. Tenho MBA em gestão de clínicas e consultórios, MBA em gestão, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios, mestrado em desenvolvimento regional e meio ambiente, e sou membro da Câmara Técnica de Gestão e Empreendedorismo, né, daqui do COFEM. Estou aqui em Brasília, estou dando aula para vocês hoje aqui, direto de Brasília. Sou membro do GT, do COFEM de Feridas e Enfermagem Regenerativa, sou membro do GT de Enfermagem do Empreendedorismo e Inovação do Corém, sou sócia da Forqué Tratamento de Feridas, CEO da Gabi Empreendimentos Digitais e docente em pós-graduação na temática de empreendedorismo. E tá aqui hoje falando um pouquinho da minha vivência, do meu conhecimento, da minha experiência para vocês. É uma alegria, gente, porque eu amo falar sobre empreendedorismo, amo falar sobre vendas, né? Vender, me posicionar e empreender foi o que realmente transformou minha carreira pessoal e profissional. Então, sou mentora de mais de 1.000 alunos nos meus treinamentos de empreendedorismo. Tenho duas empresas, a minha empresa de educação e tenho também um consultório de enfermagem onde eu sou sócia de quatro, não, de mais três enfermeiros, e sou palestrante também. Tenho a honra e a alegria de viajar aí o Brasil, né, levando um pouco da minha mensagem, da minha visão sobre o empreendedorismo de negócio. E eu já quero começar aqui fazendo algumas perguntas para inquietar vocês e tirar vocês da zona de conforto, tá? Quantos de vocês que estão aqui hoje já se sentiram inseguros ou desconfortáveis ao falar sobre o preço dos seus serviços? Eu estava aqui agora com as meninas, antes de entrar aqui para dar essa aula para vocês, a gente estava justamente conversando sobre precificação, sobre a história da enfermagem, sobre como a gente precisa ir construindo esse posicionamento, alinhando o preço do nosso serviço e entendendo como a gente impacta a vida dos pacientes, das pessoas que a gente atende. Mas eu não comecei assim, gente. Eu precisei caminhar, precisei errar, precisei aprender, precisei ir melhorando o processo para ter os resultados que eu tenho hoje. E você já deixou de cobrar o que realmente vale por medo de perder um cliente? Deu aquele desconto, né? Baixou o preço, ficou com medo de falar o preço realmente justo porque achou que ele não ia fechar. Conta aí para mim se isso já aconteceu com vocês ou não. Não, Gabi, tá tudo tranquilo, tô sabendo vender. Tem mais gente chegando aqui, deixa eu ir admitindo o pessoal. Estou sabendo vender, tá tudo tranquilo, tá tudo certinho, o faturamento tá ótimo, o resultado tá ótimo. Então, gente, tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Então, eu sou fruto dessa enfermeira que há 8 anos atrás decidiu transformar a sua história, decidiu criar um novo caminho na profissão, né? Começou somente com um sonho, uma maleta, um jaleco e um laser parcelado em 10 vezes. E principalmente virando a chave, tendo autorresponsabilidade para entender que somente o meu conhecimento assistencial não era o suficiente para trazer os resultados que eu precisava no meu negócio. Então, precisei ter muita humildade, sentar, aprender, estudar. Precifiquei errado, sim. Negociei errado, sim. Para entender que o meu negócio ter resultado, ter sucesso, eu precisaria virar a chave empreendedora. Não bastava ser uma excelente enfermeira, entender de técnicas, né, assistenciais, ter habilitação em laser, já trabalhar em UTI há mais de 10 anos, já ter mestrado, mas não saber gerenciar o meu negócio, não ter ali a régua do empreendedorismo, a régua empresarial firmada para os resultados que eu queria, tá? E o primeiro ponto que a gente vai ver hoje, a nossa aula vai ter 3 pontos chaves. E o primeiro ponto hoje é esse aqui: venda como uma solução e não como um obstáculo. Eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas eu sempre costumo dizer que vender, para mim,
é igual a ajudar, que é igual a solucionar problemas. A partir do momento que eu virei essa chave e eu comecei a entender que vender é igual a ajudar, que é igual a solucionar problemas, eu entendi o quanto o meu processo, o quanto a minha assistência, o quanto a minha prática ela era essencial na vida das pessoas que procuravam os meus serviços, sejam eles pacientes ou alunos. E é isso que vocês precisam começar a virar a chave e a entender. Quando vocês deixam de vender, quando vocês deixam de se posicionar, quando vocês deixam de oferecer um serviço, vocês estão deixando de ajudar uma mãe que está ali com dificuldade na amamentação, que está ali com o peito machucado, você poderia ir lá fazer uma sessão de laser terapia. Você está ajudando, você está deixando de ajudar um paciente que vai ter a amputação de um pé, de um membro, porque você poderia sim resolver o problema dele, cicatrizar aquela lesão. Você está deixando de ajudar uma pessoa que tem lá um problema na coluna, que tem lá uma hérnia de disco, tem lá um problema no ciático, que sente muita dor, que sente dor crônica, e seria beneficiado pelo teu atendimento. Então, comecem a pensar dessa forma. Quando eu deixo de vender, quando eu deixo de oferecer, quando eu deixo de ir lá no Instagram, gravar um vídeo, falar sobre o meu trabalho, eu estou deixando de ajudar pessoas e solucionar problemas através do que eu sei, do que eu conheço e dos vidas que eu poderia estar impactando. Então, vender não é sobre convencer ninguém a comprar, é sobre ajudar alguém a resolver um problema ou a alcançar um objetivo. A primeira chave que eu quero que vocês virem aqui é essa agora, tá? Então, vender é servir, mostrar como o seu serviço melhora a vida do cliente. Quando você compreende o valor que você oferece, vender se torna natural. Então, hoje, por exemplo, eu falo muito tranquilamente do meu trabalho, eu falo muito tranquilamente do que eu faço, do que eu vendo, as soluções que eu entrego, porque eu sei o quanto o meu conhecimento, o quanto a minha prática assistencial, por exemplo, no meu consultório, pode ajudar a aliviar dores e transformar a vida das pessoas. E é essa clareza que eu quero que vocês comecem tendo aqui nessa nossa primeira virada de chave. E eu vou apresentar para vocês 3 barreiras mentais nas vendas. E isso não é exclusivo da enfermagem. Ah, Gabi, é só enfermagem que não sabe vender? Ah, Gabi, é só uma crença minha? Sou eu que tenho dificuldade? Não, gente. Não. Então, a gente tem muito da questão da doação na nossa profissão, né? Da caridade, do zelo, do cuidado, da base que a nossa profissão foi formada. Mas se a gente parar para pensar, outras profissões, eu tenho contato com outros profissionais, também não aprendem esses conteúdos na faculdade. E nem por isso eles deixam de empreender, como, por exemplo, psicólogo, médico, odontólogo, fisioterapeuta, né? Nutricionista, está todo mundo aí cobrando pelo seu serviço. E por que não você, Jumara? E por que não você, Gabi? E por que não você, Martina? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente vende, a gente está entregando uma solução. E nada mais justo do que aquela solução é aquele alívio, ele tem ali uma troca monetária. Então, primeiro problema que a gente vai trazer aqui é a barreira, o medo de cobrar. O medo de cobrar o que você vale é um bloqueio emocional muito comum. Então, como a gente vai trabalhar isso a partir de agora? Encarar vender como um serviço. Cobrar é respeitar o valor que você oferece ao seu cliente. Quando alguém me pergunta se eu faço curativo, eu não faço curativo. Eu não faço. Isso minha filhinha de 4 anos faz. Curativo é trocar um penso. É uma técnica, qualquer um pode fazer. Mas tratar pessoas que possuem lesão, você conseguir ali devolver qualidade de vida, você conseguir acelerar a cicatrização, você entende de anatomia, fisiologia, patologia, processos que vão restabelecer a vida daquele paciente, poucos sabem fazer. Nem sempre todo enfermeiro vai saber gerenciar aquela lesão da melhor forma. Então, primeiro ponto, bora acabar aí com o medo de cobrar. Segunda barreira, falta de confiança nas estratégias de vendas. E aqui eu entendo vocês. Aqui eu entendo, porque essa era uma das maiores travas que eu tinha, porque eu não tinha muito medo de vender, né? Eu fui a minha vida toda, eu trabalhava no comércio com os meus pais, então estava muito acostumada a negociar, cobrar, vender. Só que assim, eu tinha uma dificuldade com relação às técnicas, com relação ao que falar, a como conduzir, a como quebrar a objeção. E aqui, nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Se eu aprendi, vocês também podem aprender. Então, a segurança das abordagens de vendas podem ser superadas com o quê? Com clareza, com conhecimento técnico. Ter um roteiro de vendas claro, baseado em 3 partes: problema, solução e como você pode ajudar. Hoje vocês têm isso muito claro, qual é o teu diferencial? Qual a transformação que você proporciona para os pacientes que tu atende? Qual o ponto A ao ponto B que a pessoa vai quando ela te contrata? Ou nem você sabe muito, porque você não tem processo, porque você não tem gestão no teu negócio, porque você não sabe o que é que você fala quando o paciente entra em contato e pergunta: Oi, Gabriela, tudo bem?
Você trabalha com tratamento de lesão. Eu queria saber quanto é a avaliação, eu queria saber quanto é o atendimento. Você sabe? Você sabe falar o diferencial e mostrar o valor do que tu faz antes de falar o preço? Então, assim, decisão bem complicada, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Nossa venda, ela começa desde o primeiro contato. E quando a gente não tem clareza, quando a gente não tem assertividade e mostrar para o paciente o benefício que ele vai ter ao contratar o nosso serviço, a gente não tem clareza para conduzir o processo de venda. Porque a condução do processo de venda não é responsabilidade do cliente. É nossa responsabilidade. E aqui agora eu vou entregar o ouro para vocês, tá? Quem está aqui nessa aula já tira foto, porque vai ter conteúdo, vai ter técnica e vai ter exemplo depois para vocês começarem a aplicar. Então, uma das técnicas que vocês podem utilizar é a técnica de spin selling, onde esse mnemônico, o que é que ele diz? Spin, o S de spin, situação, o P, problema, o I, implicação e o N, necessidade de solução. Então, o processo de venda é falar menos e ouvir mais e fazer as perguntas certas para que o paciente tenha clareza e entenda a solução que você vai entregar. Então, minha mãe já dizia, não sei se vocês ouviram isso, mas a gente tem o quê? 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. E quando falar, fazer as perguntas certas para que aquele cliente entenda e tenha clareza que você é a solução que ele precisa. Você mostrar autoridade, você mostrar embasamento científico, você mostrar que você tem resultado e que você pode solucionar o problema dele. Então, muitas vezes, essa objeção que você pensa, ai, Gabi, mas é porque ele não tem dinheiro. Ai, Gabi, mas todo mundo que eu falo preço não fecha. Muitas vezes não é a falta de dinheiro, é a falta de segurança em você. É de não enxergar valor no que tu faz. É de não enxergar credibilidade no que tu faz para resolver aquele problema dele. Vai dizer, tá, mas peraí, por que ela cobra R$ 300 numa consulta? Se com a outra enfermeira é 200, a outra enfermeira é 180, o que é que ela tem de diferente? E se você não consegue mostrar esse plus, esse a mais, esse diferencial, você só vai ser mais uma. E teu único o diferencial é o preço. E quem vem por preço, vai por preço. E é justamente essas técnicas que eu ensino para vocês, eu não ensino ninguém a mentir. Eu não ensino ninguém a enganar. Eu não ensino ninguém a empurrar produtos para as pessoas ou serviços que elas não precisam. Mas eu ensino você a mostrar o que você tem de melhor e como você pode solucionar aquele problema. Bora lá? Então, Gabi, dá um exemplo aí para mim, Gabi, do que seria a situação. Então, você tem que direcionar o processo de venda do paciente, como eu já falei, né? Fazendo as perguntas certas. Então, situação, clareza, onde ele está hoje? Você está precisando de cuidados com as feridas? Você desenvolveu alguma ferida? O que aconteceu com você? Então, é você entender a situação. Porque como é que eu vou oferecer laser? Ozônio, por exemplo, tem pessoas que chegam para mim assim, ai, Gabriela, eu queria fazer um atendimento com você, porque me indicaram que você trabalha com laser, você trabalha com ozônio. Eu poderia virar para ele e falar bem assim, ah, tá bom, eu trabalho com laser, sim, trabalho com ozônio, a sessão é isso, o valor é esse, meu consultório é tal lugar, você quer marcar? Muito dificilmente essa pessoa fecharia. Então, primeiro a gente tem que entender o quê? A situação que a pessoa está fazendo, principalmente para entender quais são as dores que estão incomodando, os problemas que estão incomodando ela naquele momento, para a gente trazer o quê? Uma aceleração na condução do processo de decisão. Então, segundo ponto, Gabi, eu quero saber mais. Então, você vai perguntar: tem tido dificuldade em encontrar um profissional que vá à tua casa? Então, hoje, quantas pessoas ele já passou? Por quantos profissionais ele já passou? Uma pessoa que tem uma ferida, gente, há 10 anos, ela só tem uma ferida? Ou ela já chegaria com você com um problema de que já usou várias coberturas, de que já passou por vários médicos, que já usou um monte de antibiótico e que hoje tem dificuldade de locomoção e que não pode estar indo no teu consultório? Então, a gente não tem só uma situação. A gente tem sim uma situação instalada, mas um problema que traz mais complexidade para aquela situação. Então, você vai o que ali? Colhendo informações para quebrar as objeções e mostrar como você soluciona cada um deles. Ponto número 3 é você trazer clareza. E clareza é quebrar a objeção e utilizar gatilho. Ah, Gabi, utilizar gatilho é errado. Não, não estou te ensinando a mentir, não estou te ensinando a enganar. Mas se o paciente não cuidar daquela lesão que ele está, isso pode virar algo mais grave ou não pode? Pode. Conviver com o dor, conviver com a faixa enrolada na perna, é bom? O paciente sente dor todo dia, é bom? O paciente deixar de fazer as atividades dele cotidianas porque ele tem uma faixa na perna, porque ele não pode tomar um banho de piscina, não pode tomar um banho de mar, é bom. Mas às vezes você precisa trazer aquela clareza para ele. Seu João, o que é que hoje essa lesão implica na sua vida? Hoje, se o senhor não tivesse essa lesão, o que o senhor gostaria de fazer? O que é que essa lesão está impedindo?
Ah, o senhor sente dor todo dia, né? Ah, o senhor tem vergonha de ir na igreja, né? Ah, o senhor então. Então, o meu trabalho é justamente, seu João, aliviar esses sintomas, porque eu trabalho com a laser terapia. Então, além do comprimento de onda vermelho, tem o infravermelho, que vai ali tratar a questão da analgesia, o potencial inflamatório, vai acelerar a cicatrização. Você não precisa falar de macrófago, de ATP, de mitocôndria e trazer toda aquela abordagem técnico-científica, achando que você vai falar mais difícil para trazer credibilidade para o teu nome. Não, não é sobre isso. Mas é você mostrar. Você não adianta falar de comprimento de onda vermelha e infravermelho, você tem que mostrar que o laser vai aliviar a dor dele. Você tem que mostrar que o laser vai acelerar a cicatrização dele. E não é trazer aqui tempo de cicatrização, tá, gente? Que ninguém é mago aqui para estar prometendo tempo de cicatrização. Mas um manejo adequado, com terapia associada com tecnologia, vai acelerar o processo de cicatrização, tá? E aí você fecha com a necessidade. Eu posso te ajudar com um plano de atendimento personalizado. E aqui é o teu diferencial. Não adianta você descobrir a situação, descobrir o problema, mostrar as implicações a ele e não mostrar que você, Martina, você, Gabi, você, Gilmar, é a pessoa que pode resolver esse problema. Porque se tu não fecha esse ciclo, tu traz clareza para ele, Gerce. Tu mostra para ele que tem implicações, Rafa, mas você sabe o que que acontece? Ele vai comprar da concorrência. Porque você não fez isso aqui, ó, que eu estou fazendo com vocês agora. Olhando no olho e mostrando que você pode solucionar aquele problema, tá? Terceiro medo, barreira, medo de rejeição ou não. Então, gente, se tu acorda hoje com medo de receber não, você não está pronto para vender. Você não está pronto para vender. O não é uma parte natural da venda, não é sobre rejeição, é sobre ajustar a sua abordagem. Então, não é o problema com você. Ai, a pessoa não foi com minha cara. Ai, porque ninguém gosta de mim. Ai, porque eu sou o patinho feio. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Quantas vezes você entrou numa loja e falou bem assim, estou dando só uma olhadinha, estou fazendo uma pesquisa, estou avaliando, estou analisando. Então, assim, tu realmente não foi com a cara de ninguém para não comprar? Mas quando você está preparado, quando você está engajado, quando você se antecipa e sabe as objeções do teu cliente, quando tu sabe o que tu entrega, quando tu sabe o teu diferencial, a venda ela se torna muito mais fácil. Quantas vezes você já entrou em uma loja buscando lá? Ah, eu queria olhar só uma blusinha. Ai, não, eu queria olhar um biquíni. Ai, não, eu queria olhar uma meia. E tu saiu de lá com um cinto, com uma bolsa. Meu Deus, eu nem precisava comprar isso. Saiu lá com um colar, com um brinco. Mas a vendedora foi tão simpática, tão educada, que assim, eu fui conversando com ela e quando eu vi, eu já estava comprando. Ela é uma boa vendedora, é. Mas ela tem muita técnica também. Ela usa rapport para se conectar com você. Ela usa spin selling para entender o problema e trazer uma solução. Ela interage com você, ela mostra o diferencial do produto dela, ela te acolhe, ela faz você se sentir bem e ela mostra a transformação que ela faz. Ela faz você se sentir melhor e por isso que você compra. Venda é mais emoção do que razão e não é sobre enganar as pessoas. Eu sempre reforço isso. As pessoas acham que vender é enganar, é empurrar, é enfiar a mão no bolso da pessoa para tirar vantagem. Não, gente. Não é sobre isso. Lembre-se, toda vez que tiverem um tabu, uma crença, uma limitação com relação a vender alguma coisa, façam essa mentalização visual que eu faço. Vender é igual a ajudar, que é igual a solucionar problemas. Vender é igual a ajudar, que é igual a solucionar problemas. Toda vez que vocês tiverem alguma crença, toda vez que vocês deixam de vender, deixam de ajudar alguém a solucionar algo. E na área da saúde, isso pode custar muito caro. Isso pode custar um bebê, um bebê que não consegue se alimentar na mãe. Isso pode custar um furo de orelha realizado de forma inadequada. Isso pode custar um trauma para uma mãe de um processo de amamentação doloroso. Isso pode custar um trauma de uma cirurgia plástica que era um sonho e virou um pesadelo. É isso que vocês têm que pensar, gente. Nós trabalhamos com saúde, nós vendemos um serviço que é muito valioso, que não tem preço, tem valor, literalmente, quando a gente sabe mostrar para os nossos clientes, tá? Então, como superar, Gabi, esse medo da rejeição ou do não? Trate o não como uma oportunidade de aprender e refinar sua técnica. Gente, eu tenho 8 anos nesse game. E se vocês conhecessem a Gabriela de 8 anos atrás, não era essa que está falando aqui. E eu estou muito longe de onde eu quero chegar ainda, tá? Mas tem uma coisa hoje que eu faço, e faço com tranquilidade, faço aqui olhando no olho de vocês a vender sem problema nenhum, porque eu não sou irresponsável, eu tenho muito compromisso com o meu trabalho, eu tenho muito compromisso com a minha entrega, eu me preocupo com o resultado dos meus alunos, eu estudo diariamente, vocês que me acompanham aqui, vocês veem, eu estudo sempre, estou em contínuo aprimoramento, mas assim, é resultado, é execução.
Então, é o dia a dia, é o refinar, é o fazer, é o aplicar, é o analisar que vai te levar para o próximo nível. E é isso que essas minhas alunas têm feito. Olha esse depoimento que eu recebi aqui. Ontem terminei o consultório por volta de 18h50. Fiz um post sobre o curso. Em menos de 10 minutos, fiz 3 vendas. Ao chegar em casa, o telefone não parou. Agendei 4 novos pacientes, cada um a R$ 250 a consulta. Ontem fechei meu caixa com lucro de R$ 4.798. Foi o que eu ganhava em um mês no hospital. Outra aluna aqui, Elaine, printzinho da tela do celular dela aqui, ó, venda aprovada, R$ 543. Boa noite, passando para dar um feedback. Aí ela botou meu celular aqui, né, me marcou. Um feedback para a Gabi. Bastou apenas uma orientação, apliquei o follow-up que você me orientou e bum, fechei um pacote. Muito obrigada, mais um trabalho fechado. É só o começo. Gente, não é mais sobre Gabi. É sobre vocês entenderem que, por mais que vocês sejam excepcionais no trabalho de vocês enquanto enfermeiros assistenciais, quando vocês não virarem a chavinha e começar a entender que venda não é dom, venda é técnica, venda é técnica, vocês vão pivotar os resultados. Negócio nenhum sobrevive sem venda. Venda é o oxigênio. Se teu negócio não está vendendo, teu negócio está morrendo. E é isso que vocês precisam entender. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês aqui foi os pilares que vocês precisam quebrar. As crenças que vocês precisam deixar de lado. Vender não é errado. Psicólogo vende, nutricionista vende, odontólogo vende, fisioterapeuta vende. Por que você não vai vender? Por que com a enfermagem é diferente? Porque para você tem que ser de graça. E muitas vezes isso está na nossa cabeça, isso está na nossa crença de não reconhecer que a gente pode realmente impactar a vida das pessoas através do nosso trabalho. Muitas vezes é crença de merecimento. E a gente precisa reconhecer. Eu fiz uma postagem anteontem, um recorte, né? Vou até soltar alguns vídeos para vocês aí. O recorte de um podcast que eu participei no COFEM, onde eu trago isso sobre posicionamento, valorização, sobre impactar vidas. E eu sempre digo essa frase, gente: ninguém precisa me valorizar. A minha profissão, para mim, ela é muito valorizada. Ninguém precisa me valorizar, não precisa do carimbo de ninguém para dizer que, ó, bateu o carimbo aqui nas minhas costas, eu te valorizo e tal, não. A valorização, ela começa na gente, reconhecendo o nosso papel, com técnica, com responsabilidade, com evidência científica, impactando vidas. É isso que vocês têm que entender. E é sair da bolha da enfermagem. Ser somente um enfermeiro assistencial não é o que o nosso mercado precisa hoje. A gente precisa desenvolver habilidades e competências que não são ensinadas na faculdade. Tudo bem, gente. Tudo bem. Eu vou fazer 18 anos de formada. Eu não aprendi isso na faculdade. E nem por isso foi impedimento para que eu estivesse aqui falando com vocês, tá? É essa clareza que eu quero que vocês tenham. Se eu aprendi, vocês também podem. Vamos para o terceiro ponto aqui da nossa aula hoje. Estratégias do fechamento seguro. Eu já mostrei para vocês que venda é um processo de condução, né? Você descobrir o problema, reconhecer o problema, mostrar para o paciente a implicação dele, SPIN, SPI, e a necessidade da solução, que a solução é você, né? Você tem que olhar ali olho no olho, mostrar autoridade, confiança, credibilidade, para que a pessoa confie e veja que você pode resolver aquele problema. E agora eu vou mostrar para vocês, tá, Gabi, mas aí eu falei o preço, o paciente sumiu. Ai, Gabi, mas o paciente não responde, ele não conduz. Eu já falei, não terceirizem. A responsabilidade pelo fechamento de uma venda é de vocês, não é do paciente. Então, bora aprender a fazer um fechamento seguro? Bora aprender, você pode fazer um fechamento direto ou indireto. Gabi, como é essa questão do fechamento direto? É isso aqui, direto, olho no olho. Não é ficar vendendo sem vender, não é ficar dando indireta, não. Você virar para o paciente um fechamento direto é pedir a venda de forma clara e sem hesitação. Exemplo, Martina, agora que você entende o valor do meu serviço, podemos seguir em frente com o que foi acordado? Posso te passar os horários? Você quer agendar? Martina, agora que você entendeu como funciona a minha mentoria, posso te passar o link de pagamento? Você prefere no Pix ou no cartão? Você já explicou. Você já gerou valor. Você já mostrou benefício antes de falar o preço. Então, agora, o que é que você está esperando para gerar o link? Para fechar a venda? Vai ficar ali negociando, esperando, esfriando? Se Martina está com problema e eu estou com a solução, por que não oferecer? Isso é uma estratégia de fechamento seguro e uma venda direta. Mas você só vai falar o preço depois que você mostrar o valor. Eu já falei isso para todas as minhas alunas. Não, mas eu quero saber só o preço. Não tem esse negócio de eu quero saber só o preço. O meu serviço ele não tem preço, o meu serviço ele tem valor.
Preço é o que você paga, valor é o que você leva. E a pessoa precisa entender o valor do que você faz, mesmo que ela não tenha vivido a experiência ainda com você. E lógico, quando ela chegar, você dá um show, você encanta, você supera as expectativas. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Não é decepcionar as pessoas que contrataram você. Ai, mas Gabriela lá no Instagram era tão legal. Ai, Gilmar era super atenciosa. Depois que eu fechei lá o atendimento com ela, menina, cheguei no consultório com ela toda fria, a consulta de 10 minutos. Fiquei super chateada, me decepcionei. Você pode até fazer esse tipo de venda uma vez, mas esse cliente ele não volta mais. E não é isso que eu quero para vocês, tá? E, Gabi, qual é uma outra opção que eu posso fazer para vender com fechamento alternativo? Ofereça ao cliente duas opções para criar uma escolha sem dar margem para não. Então, você prefere começar na próxima segunda-feira ou na outra? Martina, você vai fazer a avaliação do seu pai, né? O Jefferson te explicou como funciona todo o nosso atendimento. Eu queria saber, você prefere terça-feira, 15 horas, ou sexta-feira, 9 horas da manhã? Eu tenho esses dois horários. Eu precisei falar do link do cartão? Não. Precisei perguntar a forma de pagamento? Não. Mas perguntei qual horário ela gostaria de agendar, já dando duas opções. Não existe isso de Gilmara virar para mim e falar: ai, Gabriela, então, eu estou aqui, tá? Estou à disposição. Assim, quando você precisar, você me chama. É só você entrar em contato comigo que eu vou atender o seu pai, tá? Cadê, gente? Cadê a conexão? Cadê a emoção? Cadê a urgência? Como é que tu é tão boa? Como é que tu entrega tão resultado e tu é tão disponível assim? Eu posso te ligar a qualquer hora que tu vai atender. Soa contraditório, né? Tem um ruído aí nessa comunicação, né? E muitas vezes é isso que vocês fazem. E eu vou mostrar aqui para vocês, gente, mais um roteiro simples. Quem não tirou foto desses slides aí, gente, tira foto, tá? Tira foto, porque essa aula, ela só fica gravada para quem é do meu treinamento, do meu negócio na enfermagem, tá? Para quem é meu aluno e da mentoria também. Vocês estão tendo aqui uma alegria, uma honra, e para mim também de estar aqui com vocês passando um conteúdo que eu entrego para os meus alunos nos meus encontros, tá? E não é porque eu estou entregando aqui de forma gratuita que é menos do que isso, não. Eu nunca abro uma câmera para entregar lá da minha boca, para dizer, ah, eu estou aqui só. Não. Eu sempre vou abrir uma câmera para entregar o meu melhor. Se você souber aplicar, utilizar e executar no teu negócio, eu tenho certeza que você vai ter resultado. Porque eu não sou empreendedora de palco, gente. Eu vivo isso aqui todos os dias. Quando eu falo em vender, quando eu falo em prospectar, quando eu falo em captar clientes, eu faço isso nos meus negócios. Todos os dias, seja no consultório ou seja na empresa de educação, tá? E é isso que eu quero que vocês façam. Porque isso aqui é um exercício. Quanto mais tu fizer, quanto mais tu fizer, quanto mais tu fizer, tu vai ficar melhor, tá? Então, bora lá. Um roteiro de fechamento simples. Primeiro, você confirma o valor. Aqui está o que você vai receber. Benefício, diferenciação, exclusividade. Por que eu tenho que fechar com Gilmara e não com Maria? O que é que Gilmara tem de tão diferente que o preço dela é mais caro? O paciente precisa entender. Porque se todo mundo está cobrando um preço, Gilmara cobra um pouquinho mais, o que é que ela tem de tão especial? Ofereça a escolha. Vamos agendar para amanhã ou sexta? Não existe isso, gente, de fico à disposição. Não existe isso. Está fazendo sentido para vocês? Coloca aí para mim. Quem está aqui na aula, está fazendo sentido? Vocês já pensaram em vendas dessa forma? Utilizando esses conhecimentos técnicos? Porque eu estou trazendo aqui para vocês, não é nada da minha cabeça, tá, gente? Nada da minha cabeça. Isso aqui é tudo técnica de venda. Técnica de venda. E que não é aplicado somente na enfermagem, nem somente por enfermeiros, tá? Quando a gente fala de negócio, vender é o oxigênio de qualquer negócio. E essas técnicas, elas são aplicadas, replicadas em outras áreas também por outros profissionais, tá? E faça o fechamento. Podemos seguir em frente com isso? Faz sentido para você? Eu sempre gosto dessa pergunta. Eu explico, mostro o benefício, mostro a transformação, aí a pessoa quer saber o preço. Aí eu primeiro pergunto, você entendeu? Ficou claro? Faz sentido para você? Como eu estou perguntando aqui para vocês agora, me digam aí. Isso que eu estou falando faz sentido para você, Jaiane, Gersi, Gilmara, Vivi, Jeane, Martina, Rafa, Joyce? Falem aí, meninas. Faz sentido para vocês? Vocês que estão aqui, os outros que estão aqui nessa aula também. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Vocês já pensaram em vender dessa forma ou não? Vocês cometem aquele erro muito comum que eu já cometi também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Da pessoa virar e falar e perguntar: não, eu só quero saber quanto é o preço, Martina, da sessão de laser.
E aí você sai logo falando o preço. Então, o meu tratamento é assim, assim, a sessão de laser é R$ 180 e parcela, se você fizer um pacote de 3, passa ali até 3 vezes no cartão. Vocês respondem assim? Aí depois vocês perguntam, porque não está vendendo. Não. Você só fala, grava isso na cabeça de vocês. Tem duas coisas que eu quero que vocês saiam daqui dessa aula gravando. É, vender é igual a ajudar, que é igual solucionar problemas. E outra coisa que eu quero que vocês botem aqui na cabeça de vocês. Nunca mais falem essa frase, fico à disposição. Ah, eu fico à disposição, tá? Quando você decidir, você me fala. Ah, eu fico à disposição, viu? É só me avisar que eu te atendo. Nunca mais. Nunca mais, gente. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Aí, Jaiane, já fiz assim. Hoje, há muito tempo, não mais. Que bom, Jai. Que bom. É assim. Mas você não faz mais por quê, Jai? Porque você ficou aplicando, não foi? Aprendendo, validando, melhorando. E isso faz parte do processo, gente. Esse é o processo. E tem sucesso o quê? Quem não desiste. Quem continua na caminhada, quem pivota, quem muda a rota, quem tem humildade para sentar, para estar aqui aprendendo. Plena quinta-feira, 8h30 da noite, vocês estão aqui, me dedicando ao que vocês têm de mais valioso, que é o tempo. Se dedicando a aprender a aprimorar o negócio de vocês, tá? E eu valorizo muito isso. Por isso que eu nunca vou abrir a câmera para vir aqui para encher linguiça, para enrolar, para miguezar. Não. Toda vez que que eu venho aqui, abrir uma câmera e trago um conteúdo de valor. Que eu tenho certeza que se vocês aplicarem isso, não tem resultado. E eu gostaria muito de quando eu comecei, eu tivesse uma pessoa que fizesse isso comigo, mas eu não tive. Tive que aprender, cair, levantar, errar. E quando o cliente fica insistindo para que você passe o valor, você passa, Sabrine. Você passa. Mas antes você vai explicar os benefícios. Ai, Gabi, mas ele só quer saber o preço, só quer saber. Se ele não tem paciência de ouvir o que você quer explicar, é um paciente que só quer preço. Quem vem por preço, vai por preço. Ele não é paciente para você. Lógico que você não vai ficar ali delongando, explicando, que tem gente que é prolixa também, né? Não é sobre isso. Não é sobre ser prolixa. É sobre comunicação assertiva, ser objetiva e intencional. Se um paciente ele quer que eu fale o preço somente por uma foto, eu tenho que avaliar o paciente. Eu não sei se aquela ferida tem odor, não sei se aquela ferida tem tunelização, não sei se aquela ferida está com bactéria, eu não tenho como saber por uma foto. Então, eu posso passar para ele uma estimativa do preço de uma avaliação, sim, mas eu não vou passar o preço final de um tratamento. Eu não sei se tem que fazer laser, eu não sei se tem que fazer ozônio, não sei qual tipo de cobertura que eu vou indicar. Entende? Então, não é sobre ser prolixa, é sobre ser objetivo, direto e assertivo, mas mostrar o valor do que tu faz, tá? Então, o que te impede de vender hoje? Mapa das objeções comuns. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Está caro, não tenho tempo agora e preciso pensar. Essas são as objeções clássicas, mais comuns, em qualquer área, em qualquer negócio. E eu tenho certeza que vocês já podem ter passado por isso. Então, como é que a gente vai modificar, Gabi, isso aqui se antecipando? Se o paciente vira para mim e eu sei que ele vai achar o meu tratamento caro, eu, Gabriela, por exemplo, eu não dou desconto, tá, gente? Eu não sou daquelas que fica dando desconto. Ai, peraí que eu vou baixar o preço. Não, eu dou possibilidade de pagamento. Então, todos os meus orçamentos, ele já tem um preço de à vista e um preço de parcelamento. O preço de à vista no Pix é aquele mesmo, tá? Não tem menos. O que é que eu posso fazer por seu João? É passa lá no cartão, em até 3 ou até 10 vezes. Mas o preço de à vista é o preço de à vista. Gabi, mas tu deu desconto na hora que tu fez a tua precificação dele? O preço de pacote, ele já tem uma margem para dar desconto. Então, se hoje tu não consegue dar um desconto, é porque a tua precificação está errada. Mas na minha margem de precificação, eu já coloco ali uma gordurinha a mais para poder ter o desconto, tá? Não tenho tempo agora. Então, hoje, você não pode ir no domicílio da pessoa? Hoje, você não pode atender um pouquinho mais cedo, atender um pouquinho mais tarde? Hoje, tu tem flexibilização na tua agenda? Quebrar a objeção é isso, é solucionar. Se o paciente me diz que está caro, eu mostro para ele possibilidade de pagamento. Se o paciente me diz que não tem tempo agora, eu tenho a possibilidade de atender ele no domicílio ou dele atender no horário do almoço, ou de eu começar um pouquinho mais cedo, começar um pouquinho mais tarde. Por exemplo, o meu atendimento no consultório, ele começa às 14 horas. Mas tem dias que eu vou 13h30, tem dias que eu vou 13 horas. Por quê? Porque aquele paciente ele tem uma limitação de tempo. Ok? Preciso pensar. Ok. Entendo, Martina, que você precisa pensar, tá bom? Podemos nos falar na quarta às 9 horas? Você conduziu. E quarta-feira, 9 horas, você tem que entrar em contato com Martina. Ela te deu a permissão, você explicou, você negociou. Aí você, Martina, você pode me dar um retorno porque eu só tenho 2 vagas na agenda.
E eu queria saber se eu posso agendar para você quinta, 15 horas ou sexta, 9 horas. Martina vai dizer, olha, Gabi, não vou. Olha, Gabi, vou. Mas muitas vezes o que vocês fazem é passar o orçamento, explicar tudo e não fazer o follow-up. E não ir lá e perguntar a Martina, e aí, Martina pensou? Martina não te deu uma negativa, ela disse que ia pensar. Gabi, você acha mais vantagem incluir no valor da consulta o produto ou se por fora se vender no próprio consultório? Martina, depende, tá? Por exemplo, eu, no meu trabalho, no meu consultório, cobertura eu vendo sempre separado. Eu não vendo cobertura na minha empresa. Por exemplo, se tem um paciente que passa lá na porta e pergunta, eu queria comprar uma Gase Kerlix, uma placa de alginato, um óleo ozonizado, você vende? Não. Mas para os meus pacientes eu repasso. Então, a minha precificação, dentro da minha precificação, dentro do meu pacote, já tem lá o curativo incluso e a sessão de laser e ozônio se necessário. Mas quando eu passo o orçamento para ele, eu falo que não estão inclusos coberturas especiais. Então, Gabi, o que é que está incluso no teu pacote? Está incluso o soro, está incluso o PHMB, está incluso o QM Barreira, está incluso o Kerlix, está incluso gase normal, está incluso, por exemplo, gase com óleo ozonizado, mas alginato com prata, as outras coberturas, gase antiaderente, ou não tá. Bota de una, não tá. Tá? Então, eu sempre cobro separado, porque a gente não tem como trazer na precificação, primeiro, porque aumenta muito o preço, isso acaba assustando o paciente, e segundo, porque quando eu vou vender a cobertura, eu também consigo negociar, porque eu faço ali para ele a conta de pegando aquela cobertura, pegando aquela placa de alginato, quantas vezes eu vou cortar, quantos curativos dá para fazer, até para vender, né? A cobertura a gente tem que ter esse jogo de cintura, eu falo, olha, se o senhor for usar gás aqui, a troca vai ser diária. Se o senhor for usar essa placa de alginato aqui, ela vai se manter pelo menos 5 dias aí na lesão, para quando só o curativo secundário, vai ter menos manipulação, menor risco de infecção, maior possibilidade de cicatrização com menos dor e resfriamento da lesão. O senhor entende que fica mais barato? O senhor entende que esse investimento vale a pena? Então, gente, é comunicação. Eu acabei de mostrar aqui para vocês do jeito que eu faço no meu consultório. É comunicação, venda é comunicação, tá? Então, vou mostrar para vocês mais 3 técnicas, gente. Vocês não têm noção nesse conteúdo que eu estou dando para vocês. Valoriza, tá? Valoriza, porque eu já paguei muito curso para estar trazendo o que eu estou trazendo aqui para vocês. E principalmente adaptada à nossa realidade da enfermagem, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Valide a dor ou objeção, rapport, conexão. Reforce o valor da tua entrega, benefício, transformação. Conduza para uma nova possibilidade. Se eu te mostrar como você pode parcelar, faz sentido para você agora? Por exemplo, no meu atendimento eu não cobro laser à parte. Eu não cobro. O laser já vai estar incluso no meu pacote, mas eu faço questão de dizer para o paciente que ele está levando de bônus. Quando eu boto a pulseirinha no ILIB aqui do braço dele, faço questão de dizer para ele que aquilo ali eu estou dando de bônus para ele, gerando valor. E não estava incluso na sessão. Então, é isso que vocês têm que entender. Muitas vezes vocês entregam, vocês encantam, vocês superam as expectativas, mas vocês não deixam isso claro para o paciente. Então, ele não entende o que ele está pagando, por que com Joana é tanto, com Maria é tanto. Vocês precisam ser assertivos na comunicação, tá? É isso que eu mostro para vocês. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Eu quero que respondam no chat, tá? Eu quero que vocês respondam. Essa pergunta aqui eu quero que vocês respondam. Estamos num ambiente seguro de empreendedores. Hoje, teu negócio está vendendo, faturando como você gostaria? Coloca aí para mim no chat agora. Coloca aí, não, Gabi, tá tranquilo. Não, Gabi, tá seguro. Tô super tranquila, tá tudo certo, super segura, sei quebrar objeção, sei utilizar gatilho, sei conduzir a venda, tenho o meu processo ali todo, quando a pessoa entra em contato comigo ali no WhatsApp, eu já sei o que é que eu vou dizer, já pergunto pela dor, já utilizo esse pinceling. Ave Maria, Gabi, se tudo que tá falando aí, pra mim tá mamão com açúcar. Ave Maria, meu faturamento é de 5 dígitos para cima. 5 dígitos pra cima, pronto. Gostei da clareza aqui de vocês, tá, gente? Gostei da sinceridade. É isso aqui que eu quero. Que o primeiro passo para vocês conseguirem qualquer transformação na vida de vocês é clareza. Clareza de entender o que pode melhorar e clareza de entender o que vocês devem fazer, tá? Olha, Martina tá precisando sempre melhorar. Tô aplicando seus scripts. Obrigada, Martina. Por isso que agora, gente, eu tenho uma solução aqui para vocês. Vocês que estão aqui assistindo acabaram de me dizer que vocês não têm segurança para fazer isso que eu estou ensinando. E que é o oxigênio do negócio de vocês. Olha só. É o oxigênio. Quando a gente aprende lá em emergência, né? O ABCDE lá do trauma, oxigênio é a primeira coisa que a gente tem que solucionar, né? É o que mata mais rápido, né? O teu negócio não é diferente. O teu negócio precisa de venda para continuar sobrevivendo.
É o oxigênio. E muitas vezes você tem a clareza, como vocês acabaram de falar, que não está como gostaria, mas não soluciona esse problema. E ficarem na rodinha do rato, correndo, 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 apagando incêndio. Todo mês aquela agonia para bater a meta, para fechar o faturamento, e baixa preço, e dá desconto, e sai fazendo parceria doidado porque não consegue vender. Mas eu trouxe a solução aqui para vocês agora, tá? Vocês estão uma hora aqui comigo. Uma hora aqui comigo. Eu tenho certeza que nessa uma hora, se vocês aplicarem aqui 30% do que eu ensinei, vocês vão ter resultado. Imaginem passar 7 horas comigo ao vivo no Zoom. 7 horas. 7 horas. Só falando sobre venda, técnica de venda, comunicação assertiva, quebra de objeção e fazendo atividades práticas ao vivo e olhando para mim e falando qual a tua dificuldade, eu vou te ajudar no teu negócio. Vai ser a imersão que vai acontecer no dia 14 de junho, um dia todo comigo ao vivo, um sábado, que eu tenho certeza, gente, que vai valer, assim, super, hiper, mega a pena para quem participar. E vai ser a única vez que eu vou fazer esse ano, tá? É a única imersão de vendas que eu vou fazer esse ano, toda sobre vendas. Então, vocês vão aprender a vender sem medo, cobrar com segurança e conquistar clientes no seu negócio na enfermagem. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, vocês vão aprender. Porque, gente, um sábado, o dia todo comigo, 7 horas de conteúdo, olho no olho, apresentando dessa forma aqui, vocês não vão encontrar em outro lugar. Para enfermeiros, por uma enfermeira vocês não vão encontrar, tá? Primeiro bloco, o que está travando suas vendas? Por que enfermeiras têm medo de vender, identificando crenças que travam o crescimento e diferença entre ser vendedor e oferecer solução. Bloco 2, Pilar 1, posicionamento profissional. Pilar 2, comunicação com o cliente certo. Oferta com confiança e clareza de valor. As 5 etapas da venda consultiva. Rapport e comunicação empática. Estão achando que tá bom? Bloco 3, estratégias práticas para vender todo dia. É isso que eu quero para vocês. Onde estão seus clientes? Como atrair clientes? O que são objeções? Técnicas para quebrar objeções? Gatilhos mentais aplicados à venda. Eu falei um pouquinho disso aqui hoje. Mas aqui, lá eu vou aprofundar. Lá eu vou te ouvir. Lá eu vou explicar detalhadamente com exemplos e cases reais. Bloco 4, simulação de vendas. Não estou brincando, gente. Eu não estou brincando. Técnicas de fechamento, como falar preço com confiança, simulações reais com feedback, tá? Olho no olho comigo. Bloco 5, criando a sua jornada de vendas. Vocês vão sair de lá, vão ser 7 horas, mas esse conteúdo ele não vai se encerrar em 7 horas. Vocês vão sair de lá com uma jornada pronta para vender todos os meses, entendendo quais ações vocês vão fazer, quais campanhas vocês vão fazer, como monitorar a venda de vocês, como prospectar mais clientes para fazer o teu negócio vender mais. Então, jornada do cliente do contrato ao fechamento, organizando a rotina semanal de prospecção, criando rotina de vendas leve e constante e mini funil de vendas para serviços de enfermagem. E tudo isso, gente, tudo isso por um valor que nem eu acredito. Por isso, eu falo para vocês, quem tiver, quem puder, participe. Primeiro, porque vai ser a única desse ano, tá? A única desse ano, eu sempre foco em algum conteúdo específico e faço essas imersões. Quem é aluna minha já sabe, eu já fiz de posicionamento, eu já fiz sobre mídias sociais, eu já fiz sobre precificação, e a desse ano agora vai ser sobre vendas, tá? Um sábado todo comigo. Gabi, tô de plantão. Gabi, tem um pós no dia. Gabi, é aniversário do meu sobrinho. Gabi, é aniversário de casamento. Você tem a possibilidade de comprar a imersão com uma gravação, tá, gente? Então, a gente tem dois tipos de ingresso. O ingresso comum, que é R$ 67, onde você tem acesso ao vivo, a sessão de mentoria em grupo, roteiros e plano de 21 dias. Para quem comprar com a gravação, você tem um acesso completo, sessão de mentoria, roteiro, e-book, slide e replay da aula, tá? Então, assim, gente, eu não tenho o que dizer para vocês sobre o que é que vai ser esse treinamento. Agora, uma hora vocês tiveram o gostinho de experimentar um pouco do que as minhas alunas da mentoria e do MNE vivem comigo, né? Da mentoria, principalmente, que é mais intenso e contínuo, olho no olho. E agora vocês têm a possibilidade de viver também essa mesma experiência, 7 horas, né, de conteúdo comigo, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Os dois links, porque eu sei que tem gente que às vezes dá erro no QR Code, tá? Então, vou colocar aqui para vocês no chat a opção, primeiro, vou botar aqui o link sem a gravação. Vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Link sem a gravação. Para quem quiser participar e passar lá o dia todo comigo. E agora eu vou botar o link com a gravação, tá? Para quem sabe
que não vai poder, ou vai poder e vai querer me assistir de novo, com a gravação para vocês poderem assistir, pegar o e-book, material, tá? Para vocês participarem, né? E ficar com o material depois ainda para poder assistir, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês. Além disso, gente, eu não estou brincando, nem eu acredito que esse treinamento vai ser dessa forma e vai ser assim, mas eu estou realmente disposta a impactar, né? E a transformar e a mostrar o potencial da nossa profissão. Então, vamos ter, além disso, bônus, mentoria em grupo, templates de vendas e um plano de 21 dias, vendas aceleradas. Como eu falei, não acaba quando fecha a câmera sábado de tarde. Vocês vão sair de lá com um plano, realmente, para começar a executar diariamente no negócio de vocês, para ter resultados, vendendo todos os dias, sabendo prospectar cliente, sabendo trazer pessoas de forma contínua para o funil de vocês, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o depoimento da Bárbara. Por mais que tinha aquele medo financeiro, eu, em casa, com meu marido, conversamos e resolvemos, vamos investir? Os resultados estão aparecendo que a gente vai investir. E aí, que tá, né? Vamos lá. Como? Não sabia. Não sabia mesmo. E quando a gente começa um curso, a professora perguntou, e você, faz o quê? Trabalha com o quê? Eu falei, meu Deus, estou desempregada. E falei, olha, acabei de pedir a conta do meu serviço, porque eu estou no mundo das feridas e eu quero empreender com isso. Até que eu fui almoçar e a Fabi me procurou e falou, Bárbara, por que você conhece a enfermeira Gabriela? Não. Foi aonde ela falou, Gabi, é tudo de bom, você precisa conhecer. Quando eu falei com você pela primeira vez, eu falei, é a cereja que faltava do meu bolo, de verdade. E aqui estou. Então, assim, essa foi a minha virada de chave. Foi a vontade de estar com a minha família, de ter um tempo de qualidade para mim mesma. Eu não conseguia me cuidar, né? Hoje, a minha manicure, às vezes a gente acha, né? Nossa, olha o que ela está falando, mas minha manicure me liga, Bárbara, você pode estar o dia? Claro. Então, eu consigo me organizar, Gabi, sem deixar de atender. Então, gente, é sobre isso. É sobre ter previsibilidade, é sobre ter um negócio próspero, é sobre ter constância, tá? Eu não nasci aprendendo a vender. Vender não é um dom. A gente precisa desenvolver habilidades e competências. Eu sempre digo, quem aprendeu farmacologia, semiologia, patologia, gente, como a gente aprende emergência, obstetrícia, saúde mental, né, pediatria na faculdade, não é aprender a vender, a precificar, a captar clientes, a prospectar, que vai impedir o nosso negócio de prosperar, tá? E eu prometi para vocês que quem tivesse aqui até o final da aula ia ganhar presente, não foi? Então, gente, vocês ficaram comigo até aqui agora, eu valorizo o tempo de vocês demais, tá? Então, vou liberar aqui para vocês agora, vou botar aqui no chat também, tá? O link do Drive, tá bom? Se quem tá nessa aula aqui agora também não conseguir abrir aqui no link do Drive, me chama no direct, fala, Gabi, eu tava na aula, mas não consegui, o link deu erro, Gabi, não consegui abrir, não consegui baixar os materiais do Drive, tá? Mas vou baixar aqui agora para vocês. Deixa eu só falar aqui para vocês os 4, que é do Oi ao fechamento, os 4 materiais que eu vou liberar aqui, ó. Então, tá aí dentro desse link para vocês no Drive que eu acabei de mandar agora para vocês, tá? Acabei de liberar aqui agora para quem está ao vivo nessa aula, 4 presentes para vocês já saírem daqui executando e já chegarem preparados para mim dia 14, tá? Tô brincando não, gente, o negócio aqui é intenso. Tô liberando agora para vocês, checklist. Você está pronta para vender? A autoanálise aí agora, tá? Quero que vocês façam esse exercício e descubram em que nível você está. Para saber, Gabi, estou em dúvida, vou ou não vou, estou te esperando na imersão do dia 14. Separa um sábado, tenha certeza. Sabe aquele dia que vale por meses? Vai ser esse sábado, dia 14 de junho, tá? Então, vou liberar para você agora. Checklist, você está pronta para vender? Outro material, diagnóstico rápido, que está travando suas vendas. Outro material, número 3, guia prático, como falar o preço sem medo. E o outro material, do Oi ao fechamento, roteiro de conversa no WhatsApp. Então, gente, é isso. Ai, Martina aí, a Martina já tá lá, né, Martina? Maravilhosa, Martina. Martina, gente, é maravilhosa. Sou fã do trabalho dela. Empreendedora de longa data, né, Martina? Começou quando tudo era mato aqui. Hoje ter você, Martina, ali um treinamento comigo, para mim é uma grande honra.
e uma alegria, né? Que eu sempre falo, ensinar para profissionais é uma grande responsabilidade. E profissionais que estão compartilhando a jornada comigo do empreendedorismo, então, assim, é uma honra e um orgulho, né? É uma honra e um orgulho, e não que eu não tenha responsabilidade com o meu trabalho, mas, assim, dá um frio na barriga, porque é um renovar, né? E compartilhar com a minha classe, com profissionais que estão trilhando esse caminho, que confiam no meu trabalho, validam e falam assim, olha, você está no caminho certo. E é isso que eu quero, gente. É essa enfermagem que eu acredito, é essa enfermagem que eu quero que vocês vivam. Aqui, ó, Gilmar, a Gilmar é aluna do MNE. Então, gente, é isso aqui. Esse é o caminho da nossa profissão, tá? Então, espero vocês dia 14 de junho, tá? Isso aqui foi só uma horinha, gente. Uma horinha, querendo ou não, eu tenho que trazer conteúdo para vocês, né? Então, assim, eu tento trazer algo mais prático possível, não da forma como eu consigo trazer em 7 horas de conteúdo, mas eu sempre, em toda aula, eu gosto de trazer algo prático, objetivo, para vocês já saírem daqui aplicando. E essa foi mais uma aula dessas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente vocês comecem a aplicar amanhã isso que eu ensinei aqui para vocês. Lembre do spin selling, tá? Lembre do rapport. Lembre da quebra de objeção. Lembre de mostrar o valor do que vocês fazem antes de fazer o preço, antes de falar o preço. Lembre-se de fazer o follow-up, tá? É esse tipo de conhecimento técnico que a gente precisa começar a aplicar no nosso negócio. Vocês podem ser excepcionais na área assistencial, na área técnica, mas se vocês hoje não são empresárias, não têm um conhecimento empresarial de venda, marketing, posicionamento, precificação, o negócio de vocês está correndo risco. Vocês estão vivendo isso, eu não preciso estar dizendo aqui, vocês estão vivendo isso todos os dias. Quando eu perguntei aqui sobre quem tem segurança para vender, vocês botaram, né? Não, não, preciso melhorar, estou melhorando, ainda não, então pronto. Se a oportunidade que vocês precisavam, vocês estavam esperando, ela já está aqui para vocês, tá? Já está aqui para vocês. Espero vocês no dia 14 de junho. Tenho certeza que eu vou fazer valer a pena cada minuto de vocês, né, Gil? Martina, Joyce, Jéssica, tenho certeza que eu vou fazer valer a pena cada minuto de vocês, tá, gente? Porque hoje, por exemplo, eu tô aqui em Brasília, tá? Tô em Brasília, trabalhei o dia todo no Cofém com as meninas, mas fiz questão de, mesmo estando aqui, parar e honrar o meu compromisso com vocês, que é toda quinta-feira, de 15 em 15, a gente tem aula na Escola de Negócios, na enfermagem. Então, tem pessoas que querem ser os meus alunos, mas não podem ainda, estão em dúvida. Então, aqui vocês têm a oportunidade disso, né? A aula vai ficar gravada, vai lá para a plataforma dos alunos que vão assistir depois. E você que está aqui, te espero dia 14 de junho, lá comigo, 7 horas. Venda, 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 venda. E pense assim, ó, tenho que botar meu negócio para oxigenar, para respirar, porque Gabi já falou, negócio que não está vendendo, está morrendo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito, muito obrigada pela presença, pelo tempo de vocês. Obrigada, Gil, pela doação, porque eu sempre valorizo o tempo das pessoas, gente, que é o que a gente tem de mais valioso, né? Hoje é o nosso ativo mais valioso. Tá todo mundo naquele negócio de correria, 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 mil funções, mil atribuições, mas a gente precisa fazer dar certo também, né? Os que têm sucesso lá na frente nem sempre são os melhores, ou com os melhores currículos, ou com, é porque tem PhD, não que isso não seja importante, tá? Estudar, mestrado, doutorado, não é sobre isso. Mas são os que persistem, são os que buscam melhoria contínua, são os que têm humildade para reconhecer onde precisam melhorar e melhoram, tá bom? Muito obrigada, boa noite para vocês, bom descanso. Obrigada, Viviane, apaixonada pelo método, obrigada, obrigada. Vai ser uma honra receber você, tá? Então já começa lá pelo dia 14, bora passar o sábado lá comigo, que tenho certeza que vai ser transformador. Se alguém tentou pegar o QR Code aqui e não conseguiu, ou o link, me chama no direct que eu mando para vocês também, tá bom? Obrigadão, gente, boa noite. Obrigada, Jéssica. Obrigada, obrigada, tá, gente? Para mim que é uma honra e uma alegria ter vocês aqui. Obrigada, boa noite.